Fala, meus imbatíveis, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. 8 de fevereiro, terça-feira, estamos aqui para mais uma série de vídeos que vão trazer um impacto para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua vida material. E vamos conversar sobre visão, sonhos, dando uma continuidade daquilo que nós estamos tratando nesses últimos vídeos que nós temos postado. Eu falei ontem com vocês que nós precisamos ter uma visão específica e direcionada. E eu falei também que essa visão específica e direcionada, aliada a uma mente forte, o impossível é só uma questão da sua fé em Deus. Porque por maior que seja o obstáculo que você possa estar enfrentando em sua jornada, por maior que seja, ele vai ser resolvido. Você vai conseguir transpor essa dificuldade. Você vai conseguir vencer sobre essa tempestade, sobre esse obstáculo. O interessante é que para termos uma mente blindada, para termos uma mente forte, nós precisamos estar embasado na mente de Cristo. Qual é a mente, qual é a mentalidade que você tem trago para a sua vida? Quais são as origens dos seus pensamentos? Quais são as origens dos seus alimentos? O que você tem se alimentado? Qual é a fonte de conhecimento? Qual é a fonte daquilo que você tem trago para a sua vida? E não é uma questão de surpresa, entendemos que estamos sendo bombardeados nesses últimos dias, nesses últimos anos, por tantos pensamentos que vai trazer uma experiência negativa, um pensamento tóxico que vai contribuir para você ter uma emoção que vai ser depreciativa na sua vida. Não uma emoção boa que vai trazer uma melhoria, mas uma emoção que vai trazer angústia, que vai trazer depressão, que vai trazer um sentimento de parada. Você não vai perder o ânimo, você vai ter um momento da sua vida quando você não tem a mente de Cristo. E mesmo você tendo a mente de Cristo, a Bíblia fala que nós passaríamos por tribulações aqui nessa terra. Então, se você não está tendo tribulação, tem alguma coisa pegando aí com você, porque isso é normal. Passarmos por tempestades emocionais, tempestades físicas, tempestades espirituais, batalhas espirituais. Isso tudo é característica do mundo que nós estamos vivendo. E o interessante que eu falei da visão, e se você tem uma visão específica daquilo que você quer, já viu aquela frase que se você não tem um destino, se você não tem um caminho direcionado, qualquer caminho vai levar você a algum lugar. Se você não sabe aonde ir, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai levar você para algum lugar. E como que eu faço para não viver esse caminho de derrota, esse caminho de constantes flutuações? Porque não só no mercado financeiro nós vamos passar por flutuações, nós vamos passar por períodos que nós vamos estar mais embaixo, um período que nós vamos estar um pouquinho mais em cima, um período que você vai estar lá no topo, e você vai ter que administrar essas emoções. E quando vem um pensamento ruim na sua mente, quando vem um pensamento querer morar, habitar dentro da sua mente, dentro do seu consciente, você precisa repreender e não justificar a presença dele, mas você perguntar, você enfrentar a questão do confronto. Você precisa confrontar esse pensamento de Deus. Se esse pensamento fosse de Deus, seria um pensamento de bem e não de mal, porque a Bíblia fala que Deus tem um pensamento de bem para a nossa vida e não de mal, para dar o fim que nós queremos, o fim que nós desejamos. E essa chave, esse código, ele é muito importante, porque eu passei por momentos, porque a dor ela vai ser
proporcional à sua identidade, ela vai contribuir para a construção da sua identidade. O sofrimento, ele vai ser um ingrediente que vai trazer uma construção daquilo que você está se tornando. Então pense que se você passou por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dor, por algum tipo de prova, você é uma pessoa sortuda. Você é uma pessoa sortuda, porque a Bíblia fala que Deus, ele prova quem ele ama. Então, se você passou por algum tipo de provação, é sinal que Deus quer levar você para o próximo nível. Isso é muito importante. Você entender que se você já conseguiu passar por essa fase que outras pessoas estão passando, é dever seu, você tem a obrigação de ajudar essas pessoas. É impossível você ficar em silêncio em uma área em que você já passou por ela, você já teve uma experiência de passar por dentro dessa situação, de viver dentro dessa realidade que outras pessoas estão passando. É impossível. Então vai lá fazer uma palestra, vai fazer uma pregação, vai fazer algo para o seu próximo, vai oferecer uma experiência de crescimento, uma experiência de melhoria. Porque se eu passei por algum tipo de dor e a minha identidade ela foi construída e hoje eu sou a pessoa que eu sou, é muito egoísmo da minha parte não querer compartilhar dessa riqueza, dessa autoridade que eu conquistei durante esses períodos de dores, esse período de transtornos. Ah, Márcia, você não está falando isso porque você nunca passou. Eu passei, por isso eu estou aqui. Eu passei 8 meses da minha vida sentindo várias tonteiras, vários tipos de transtornos no corpo, de dores, de coração acelerar, falta de ar. Por isso que eu peguei a minha dor, eu aprendi com ela e que hoje eu estou treinando vocês. Estou passando por aquilo que um dia foi um desafio e hoje para mim existem outros desafios, mas é dever meu instruir vocês naquilo que vocês estão passando, que vocês acham que não vão conseguir passar. E interessante é que quando José ele teve esses sonhos, Deus deu esses sonhos para ele. Olha só, ele tinha mais ou menos aí uns 17 anos por aí, nessa faixa aí. Ele era uma pessoa muito jovem. Então, a maturidade emocional dele, a interpretação, se eu pedir para minha filha interpretar algo hoje, vai ser muito diferente quando ela tiver os seus 20 anos. Porque a percepção, a maturidade emocional, a maturidade espiritual é diferente. Você vê que José, ele não conseguiu interpretar os seus próprios sonhos. Ele conseguiu interpretar o sonho na prisão, quando ele estava preso. Quando ele foi injustamente levado para a cadeia, por querer cumprir o seu propósito, por não negociar os seus princípios. E olha só que interessante. Ele não conseguiu interpretar os seus próprios sonhos. Aí você fala, por que, Márcio? É porque Deus, ele faz essas coisas. Ele não vai te mostrar o processo, porque ia ficar muito fácil. Imagina se Deus desse a condição, a capacidade de José, aos seus mais ou menos 17 anos, poder interpretar aquele sonho. E a história ia acabar ali. Não ia ter graça nenhuma. Isso foi até uma conversa que eu tive com meus pais, com minha esposa. E muito interessante que a capacidade de interpretação que José teve quando ele foi levado até a Faraó foi experiências que ele foi passando, foi dores que ele foi suportando, foi tempestades que ele foi sobressaindo. Então você precisa ter sim um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Existe essa promessa, e a Bíblia fala que se te mostrarem frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Então, Márcio, você está falando que a casa de Potifar não era de José, mas ele administrou a casa de Potifar. O palácio também não era de José. Ele, por honrar o nome do Deus dos seus pais, ele, por honrar o Deus vivo, o Deus poderoso que ele servia, Deus deu um nome para ele. Foi através do nome, foi através daquilo que Deus entregou para ele administrar, porque nem a terra do Egito era de José. A gente compreende? Ele só estava ali como mordomo, como administrador. E o que você tem administrado?
O que hoje é a sua realidade que você tem para administrar? Isso é muito importante. Você está administrando a casa dos outros, você está administrando a casa de Potifar, você está administrando a prisão emocional ou uma prisão espiritual, uma prisão talvez física. E você precisa entender que diante de todas as administrações que você tiver que fazer nessa terra, você vai ter que ter o domínio próprio, você vai ter que ter uma visão específica direcionada, você tem que ter tempo de maturidade para você saber interpretar. Então não queira que você tenha uma capacidade cognitiva de você entender hoje uma situação, interpretar alguma coisa hoje que vai ser igual daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Não, você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que melhorar cada dia. Foi na vida de José. José, ele foi crescendo através das dores, dos sofrimentos, das prisões. Ele foi administrando e aconteceu de Deus colocar na mão dele aquilo que ele tinha sonhado, que nem ele mesmo sabia que Deus ia fazer daquele jeito, que ia ser o governante de toda a terra do Egito. Interessante que ele não sabia que ele ia ser o governante. Deus não tinha falado isso no sonho. Interessante, né? Que Deus ele possa nos dar essa interpretação mediante aos sofrimentos, às dores que nós vamos construindo, que nós vamos passando, que nós vamos administrando, para saber que diante da realidade nós tenhamos condições de servir a Deus, não negociando os nossos princípios. Tá bom, meus batistas? Fique com Deus, um beijo no seu coração e não deixe de clicar aqui para se inscrever no canal, que você venha estar sendo impactado com tudo isso que nós estamos falando, com tudo isso que nós estamos compartilhando. Que Deus venha abençoar todos vocês. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.